Guerra é cultura? Acho que a maioria de vocês vai responder, obviamente, que não, né? Cultura é isso aqui, um quadro como o do Paulo Cello, né? Um livro de poesia, um espetáculo de balé. Isso seria a verdadeira cultura? A guerra seria a anticultura, a morte, a destruição. Só que não, pelo menos não para esse autor que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, que é o John Keegan, em sua obra Uma História da Guerra, que eu estou aqui com vocês, tá bom? O motivo pelo qual estou trazendo esse livro, esse debate aqui com vocês, é um pouco da situação que eu estou vendo aqui em março de 2025, né? Como vocês sabem, há uma guerra horrorosa ocorrendo na Europa entre Ucrânia e Rússia, uma guerra terrível no Oriente Médio, e o governo da França essa semana já emitiu uma mensagem aos cidadãos preparando para uma guerra a longo prazo, né? E o que realmente me fez fazer esse vídeo foram os analistas, né? Então você tem o pessoal da geopolítica, o pessoal estrategista militar, cientista político, sei lá mais o que tenta explicar essa guerra, mostrando então as causas, o planejamento por detrás, enfim, quais seriam os interesses secretos por trás dos discursos que os comandantes estão fazendo e por aí vai. Isso soa para mim um sinal de alerta, porque como Keegan tinha colocado nesse famoso livro, a guerra talvez seja um fenômeno muito mais cultural, na verdade ele fala que a guerra é uma expressão cultural e que não deveria ser vista no mesmo contínuo da racionalidade política. Vou tentar explicar isso melhor agora, tá? O que é um dos mais famosos historiadores militares do século XX, tá? Ele tem uma vasta produção acadêmica e ele ficou realmente conhecido por um livro chamado The Face of Battle, né? Eu tenho uma cópia aqui, a versão é em português de Portugal, O Rosto da Batalha, né? E nesse livro, o Keegan já demonstrava que ele tinha um ponto de vista alternativo para as coisas militares. Nesse livro, brilhante, né? Ele vai reconstruir três grandes batalhas inglesas, né? Agincourt, Waterloo e a Batalha do Somme da Primeira Guerra Mundial, né? E ele vai fazer isso a partir do ponto de vista do soldado comum, né? O linha de frente ali. E quando você tenta reconstruir a guerra a partir desse ponto de vista, as narrativas oficiais da guerra, dos grandes generais, oficiais, elas parecem um tanto quanto forçadas, né? Ou seja, você pensa no que é ficar no campo de batalha: o barulho, a fumaça, a loucura, a própria violência, né? Será realmente que a guerra é tão racional igual aqueles mapinhas que mostram as tropas avançando, saindo, passando? Será que realmente os generais tinham uma noção tão clara do que acontecia? A resposta é possivelmente não. E esses discursos, né, sobre a guerra, sobre as batalhas, dizem mais respeito ao ego dos comandantes do que qualquer outra coisa. Seria um tanto infantil achar que as descrições de Júlio César da Guerra da Gália não fossem uma propaganda política no final das contas, né? Então Keegan já tinha atacado esse lado, né, há muito tempo atrás, e quando ele foi escrever a sua história da guerra, porque reparem no título, é uma história da guerra, né, inclusive no original, ele dá uma visão mais pessoal e começa a destacar o quanto as análises militares carecem desse ponto de vista cultural. E ele tem um alvo bem específico nisso, que é esse teórico militar, o Karl von Clausewitz. Para quem não conhece, Clausewitz é o maior teórico militar de todos os tempos, né? Ele é o autor dessa famosa frase: a guerra é a continuação da política por outros meios. Acho que vocês já ouviram essa frase, tá bom? O Clausewitz era um prussiano, né, a atual Alemanha, e ele era da época napoleônica e ele escreveu um tratado chamado Da Guerra, ou Krieg em alemão, Krieg é guerra em alemão, né? E nesse tratado ele buscou fazer o quê? Entender o fenômeno militar a partir de uma série de princípios, né? Onde a guerra pode ser finalmente analisada livre das contingências, ou seja, o fenômeno militar é codificado em seu livro e a partir daí qualquer guerra pode ser compreendida, né? E a frase "a guerra é a continuação da política por outros meios" propõe que a guerra pode ser um instrumento de Estado como qualquer outro. Tá? O livro do Clausewitz fez um enorme sucesso, especialmente depois da unificação alemã, né? E especialmente na Primeira Guerra Mundial. E é nesse ponto que o Keegan se volta contra o Clausewitz, né? Os horrores da Primeira Guerra Mundial deveriam alertar as pessoas do perigo de achar que a guerra pode ser um meio para obter algo
ou pior, a guerra está sob um controle racional. Vou aprofundar aqui um pouco dos argumentos do Keegan, né? Ele faz uma comparação, na minha opinião, muito boa entre outros livros junto com Clausewitz, que é A Riqueza das Nações, do Adam Smith, e o Capital, do Karl Marx, né? Todos esses livros têm em comum serem filhotes do iluminismo, do racionalismo europeu, né? E todos eles acreditam que descreveram o fenômeno, descobriram a verdade por trás das aparências, e ao ler esses livros você vai ter o conhecimento de como realmente as coisas funcionam. E de fato, qualquer pessoa que leia qualquer um desses 3 livros vai sair convencido que eles descobriram uma coisa fundamental. Basta pegar esse livro, aplicar na realidade e vai dar tudo certo. E como a gente sabe, não deu muito certo, né? E o que acontece? Onde está o erro aqui? Eu vou tentar explicar agora da minha maneira de explicar isso aqui, geralmente que eu faço para os alunos, né? Imagine então que você foi contratado para fazer um mapa de um local e você quer fazer o mapa mais completo possível. O mapa mais completo possível, qual que seria? Um mapa em tamanho real do local que você quer mapear. Não faz o menor sentido isso, obviamente. Então você vai ter que fazer um mapa, como todo mapa é, uma simplificação e escolhendo um ponto de vista. Então vamos dar um exemplo. Eu quero fazer um mapa da melhor rota para chegar até uma cidade. Então, o principal caminho é o que deve estar destacado no seu mapa. Informações que não contribuam para esse objetivo, você vai retirar, tá certo? Bom, todo livro, toda análise é basicamente isso, tá? E a maior parte das pessoas que tem bom senso sabem que o autor, então, ele vai ignorar um monte de outras coisas e se concentrar apenas em um aspecto do fenômeno, tá certo? O problema é quando as pessoas começam a acreditar que o autor, o estudo do fenômeno é o fenômeno em si. Ou, na minha comparação, o mapa é a realidade em si. Só que nós temos uma outra categoria de insanidade, que é quando as pessoas acreditam que o mapa é tão correto que a realidade está errada. E vão brigar, inclusive, com as pessoas e com o mundo para impor a visão do mapa na realidade. Tá? Eu poderia ficar horas aqui falando de exemplos sobre isso, né? Mas, embora pareça absurdo, é aí que está justamente o ismo que você tanto gosta. No caso do Clausewitz, isso é particularmente perigoso porque as pessoas que leem o Clausewitz de maneira mais fanática, que acreditam que realmente tem um domínio sobre o assunto militar, que podem usar a guerra de uma maneira racional e objetiva, são pessoas inacreditavelmente poderosas. Vocês não têm ideia do quanto o Clausewitz é um autor importante nos meios diplomáticos, políticos e militares. Não estou discutindo os méritos do Clausewitz aqui, tá? Só estou explicando o ponto de vista do Keegan, que é o seguinte: olha, se você acredita que o Clausewitz descobriu a verdade, a guerra é uma coisa racional e pode ser codificada, tome cuidado, porque quando se voltou contra o mundo ocidental, que foi a Primeira Guerra Mundial, foi um horror. Pois bem, o Keegan, então, no seu livro, o livro em si, ele é uma reconstrução de toda a história militar. Então, assim, tem várias dessas no mercado. O Keegan, como ele fala, é uma história possível da guerra. Só que a maneira que ele constrói a história da evolução militar, da pré-história até o dia presente, ela é muito interessante porque ele vai tentar provar para a gente que toda cultura trata a guerra como uma expressão cultural. E ele dá muito destaque como a cultura tem uma força importantíssima para limitar a guerra. Ele dá um exemplo fundamental no início. Olha, em quase todas as culturas as mulheres são banidas da guerra. Não há nenhum motivo biológico para isso. É uma questão cultural mesmo, tá? E o que ocorre? O que vai encontrar essa questão da cultura na guerra onde? E esse é um ponto que eu acho que muitas pessoas que leram Keegan não entenderam. Ele começa o livro descrevendo sua própria história, que quando jovem ele viveu num mundo bastante militarizado, né? Ele, ele nasceu naquele início da Segunda Guerra Mundial, né? Em 34, a guerra começa em 39, ele era um jovem e ele não pôde seguir a carreira militar, basicamente porque ele sofreu uma doença na infância que o tornou impossível para o alistamento. E, bom, ele fez uma carreira em estudo militar e passou a vida inteira com militares, em academias militares, explicando guerra para militares, né? E o que ele encontrou ali? E ele encontrou isso no exército inglês, isso é muito importante. Ele fala uma frase: o que eu encontrei foi tribalismo. A guerra e o comportamento dos militares ingleses só pode ser descrita
nos manuais de antropologia que fala sobre os índios. Ou seja, a instituição que é a encarnação da ordem do Estado, da racionalidade ocidental, que é o mundo militar, é um mundo governado por questões culturais e não por um frio cálculo da razão. Por isso mesmo, para Keegan, a guerra nunca deve ser vista como a continuação da política por outros meios, porque você vai ter muitos problemas. Ele escreveu essa obra em 93, um pouquinho depois da Guerra do Golfo, a qual ele apoiou, inclusive. Tá? E o que ele colocou ali meio que sobre o profético? Olha, se o Ocidente acredita então que a guerra não é uma expressão cultural, ela vai tratar seus inimigos, sei lá, os grupos terroristas, como um bando de fanáticos religiosos, enfim, completamente irracionais. E você não vai conseguir aplicar uma derrota militar neles que seja condizente com os nossos padrões. Vou dar um exemplo aqui. Ok, você vai lá e explode lá um grupo terrorista não sei aonde. Vencemos. Tá, na definição ocidental, sim, você tornou inoperante a força militar deles. É o nosso código militar. Ó, cumprimos nosso dever. Só que para os caras pode ser uma enorme vitória, sacrificar em nome de uma causa maior e centenas de pessoas vão se alistar nesse grupo por causa, entre aspas, dessa derrota. Só que aqui, e esse é o ponto que eu acho mais importante, ele fala que isso também vale para os ocidentais. Nós, ocidentais, tendemos a ver nossas instituições militares como fruto de um cálculo racional. Volto para os analistas lá da guerra da Ucrânia ou de qualquer outro conflito, da geopolítica. Parece que aqueles que vão fazer a guerra, os líderes, eles sabem o que estão fazendo, eles estão fazendo cálculos racionais nesse momento para saber o momento certo de atacar ou não atacar, há objetivos geopolíticos estratégicos, tem um mapa. O que faz o livro do Keegan tornar essa questão questionável é o seguinte: será que isso tudo não é uma ilusão? Talvez a gente seja tão visceral, nós somos tão irracionais essa guerra contra qualquer outro povo, ou seja, a nossa forma de guerrear não seja tão, enfim, entre aspas, irracional contra a guerra dos indígenas. Talvez nós não devemos analisar os motivos da guerra no Ocidente pela perspectiva cultural. E essa é a mensagem dele, né? Ele termina o livro até de forma otimista, falando que a guerra não precisava continuar, seria um hábito humano, né? Mas a atividade guerreira deveria continuar e deveríamos aprender o quanto a cultura tem um papel fundamental na restrição da violência, né? Ele não usa esse exemplo, mas a gente pode pensar nas artes marciais, né? Se você já lutou boxe, jiu-jitsu, você sabe do que eu estou falando. Você sabe o quanto o espaço do tatame é um local cercado de tradições, rituais, cuja função é garantir, por incrível que pareça, que a violência não aumente, ela seja contida. E para que a chave para a gente conter a violência estaria justamente em reforçar esses aspectos culturais, tá? Bom, eu poderia falar muita coisa, esse é um assunto vastíssimo, né? Um vídeo é impossível falar isso, talvez eu retome, né? Se vocês curtiram isso aqui, é só uma breve apresentação de todo o problema. Então fica a recomendação, que é um bom livro de história militar, que é um guia geral, né? No outro vídeo eu falei do Combridge de História da Arte. Tá, esse aqui é o equivalente ao Combridge de História da Arte, mas para a história da guerra, tá bom? Fique em paz.